Oi, pessoal, aqui é a Daniela Rosa, do Centro Cultural Daniela Rosa Escola de Idiomas. Estou aqui mais uma vez para a gente trabalhar o inglês instrumental e vamos ver hoje o módulo 4. No módulo 4 de hoje, nós vamos trabalhar os prefixos e sufixos em inglês. Por que é importante trabalhar os prefixos e sufixos? Porque muitas vezes a terminação, a gente sabe traduzir a palavra, só que eles colocam uma certa terminação nela ou um elemento antes dela, que aí a gente acaba confundindo e acha que seja uma palavra completamente diferente do que a gente imaginava. Por isso que é muito importante estudar essas terminações de prefixação e sufixação. Vamos ver? Prefixação. O prefixo muda o significado da palavra primitiva, mas não muda a classe gramatical dele. Por exemplo, prefixo a, que significa sem. Amoral, apolitical, que é amoral e sem política, né? Anti é uma coisa contrária, antinuclear, antichrist. Antinuclear, anticristo. O dis, que é o oposto. Por exemplo, disagree, discordar, dishonest, é desonesto. O il, ir, im e n são de negação. Irregular, illegal. Miss, que é uma coisa errada, por exemplo, misunderstand, então foi um mal entendido, a pessoa entendeu errado, e misaddress foi endereçado errado. E o non também tem um sentido negativo, nonsense, uma coisa que não tem sentido, e non-alcoholic, é uma coisa que não é alcoólica. Outro prefixo é o one, que é o uncommon, unprofessional, over, de excesso, overdose, overweight, que é overdose e acima do peso. Outnumber, o out, como prefixo também tem o sentido de excesso. Então, outnumber é um número em excesso e outshone é um brilho em excesso. Prehistory, preview, pré-história e prever. E o ex de antigo, ex-husband e ex-student. Ex-husband de ex-marido e ex-student de ex-aluno. Sufixação. O sufixo é aquele elemento que a gente coloca no final da palavra. E ele pode mudar a classe gramatical da palavra sem mudar o sentido primitivo dela. Então, vamos ver. Então, ó, sufixo terminado em EN forma verbos. Então, vamos ver, então, os sufixos formando verbos. Então, terminação é N. Então, eu tenho freshen, de refrescar, blacken, de escurecer. Wify, simplify, de simplificar. E solidify, de solidificar. E wise, de centralize, modernize, centralizar e modernizar. Então, a gente estuda essa terminação formando verbos. E formando advérbio? Primeira coisa que tem que lembrar, o que é um advérbio? Advérbio é aquela palavra aquele elemento gramatical que vai modificar o verbo ou ele mesmo. Então, se eu falo assim, o ly, carefully, é cuidadosamente. Então, por exemplo, I drive carefully, eu dirijo cuidadosamente. Então, eu dirijo é uma coisa, eu dirijo cuidadosamente é outra. Daily, diariamente. Outros advérbios é ward, que é em direção a alguma coisa, forward, para frente, e backward, para trás. O wise tem mais a ver com o sentido, né, do relógio, clockwise, sentido horário, anti-clockwise, sentido anti-horário. Formando substantivos, eu tenho tolerance e preference, que é com final anciens, trainer, enactor, final er ou ar, trainee, economist,
que são os finais EE e IST, lembrando que, olha aqui, tanto o ER, o OR, o I, o EE e o IST, eles formam profissões. O ION, Education, Salvation. O MENT, finalmente, Investment, Development. E o ET, Sincerity and Generosity. Ok? Então, sinceridade e generosidade. Mais exemplos de formação de substantivos com is, modernism, realism, o NES, happiness, darkness, o happiness de felicidade e darkness de escuridão. Pegando o exemplo aqui da felicidade, eu tenho happy, que é o feliz que termina com Y, só que aí a pessoa bate o olho nessa palavra aqui esquisita, happiness, aí acha que é uma outra coisa. E aí vai no dicionário, procura, perde tempo. Aí a partir do momento que você sabe a raiz da palavra, você consegue e conhece o sufixo, você consegue traduzir a palavra. Ó, ligou aí, ó. Ligou. O dom, freedom e kingdom, liberdade e reino. Hood, também que aparece muito. Neighborhood, childhood, que é vizinhança e infância. Friendship and partnership, amizade e parceria. Agora, a gente tem a formação de adjetivo também, né? O able, né? O able, admirable e sensible. O ian, o en, American, suburban. Chinese, que é o final is. Português. Careful, que é cuidadoso. Tasty, delicioso. Poetic, athletic. Sociological, actual. Sociológico e atual. Homeless, esse less tem sempre o sentido de sem alguma coisa. Homeless é sem casa e childless sem filhos. Agora, nós vamos ver alguns adjetivos terminados em ED e ING. Então, nem toda palavra com ED é um verbo no passado e nem toda palavra com ING é um gerúndio. A forma ED do adjetivo, ela expressa como você se sente, como você está. E a forma ING descreve a coisa ou a pessoa que faz você sentir daquela forma. Exemplo, calma, não dá nó na cabeça. Calma, calma. Vamos lá. The students are worried because the questions are worrying. Os alunos estão preocupados porque as questões são preocupantes. Então, como eles se sentem preocupados? Agora, as questões que fazem com que ele fique preocupado, ok? Porque elas são preocupantes. Aí que tá. Os alunos são interessados porque as questões são interessantes. E por aí vai. Tem inúmeros exemplos assim. Agora você vai fazer o download do PDF do módulo 4, vai ler o texto e acompanhar os exercícios. Você pode fazer os exercícios antes, se você quiser, e a gente corrige aqui no exercício, né, na videoaula, e no PDF também tem outros exercícios para você treinar um pouco mais. O texto é esse. Se você não tiver impresso, dá um pause aí no vídeo para você ler esse texto, para a gente poder fazer os exercícios. Questão 1. Qual palavra abaixo é formada por um sufixo? Se você marcou a alternativa A, você acertou. Teenaged, então eu tenho um adjetivo aí terminado em ED. As demais não são sufixos. Elas são verbos, outras coisas. Questão 2. Por que as adolescentes começam a fumar?
Se você marcou a alternativa B, você acertou. Por curiosidade, influência dos amigos e rebeldia. As demais estão erradas. Questão 3. Qual é a tática usada pela indústria da propaganda? Se você marcou a alternativa D, você acertou, que o cigarro ajuda a emagrecer e manter a forma. Essa que foi a tática que a indústria da propaganda usou e que o texto relatou. Questão 4. Com que as mulheres estão mais preocupadas? Se você pensou na alternativa C, você acertou, com o ganho de peso. Elas não estão preocupadas com câncer, nada disso. Elas estão preocupadas com o ganho de peso. O texto diz isso claramente. Questão 5. O que o Robert Combs, professor assistente da Universidade de Toronto, diz? Essa questão, ela é bem polêmica, né? Porque, de acordo com ele, o câncer de pulmão está a 20 anos de distância. E o ganho de peso é imediato. É uma das coisas que fazem as moças começarem a fumar. Questão 6. Qual das palavras abaixo é formada por um prefixo? Se você marcou a alternativa C, você acertou overeating, que é comer em excesso. Essa palavra tem no texto, inclusive. Vamos conferir agora a tradução do texto, lembrando que pega o texto aí, vai lendo o texto em inglês, ouvindo a minha tradução, e a gente vai trabalhar vocabulário também. Anote as palavras que você não conhecer. Com o tempo, essas palavras vão diminuindo cada vez mais, mas não deixe de treinar vocabulário. Isso é muito importante. O ganho de vocabulário para o instrumental é muito importante. Uma tragédia de oportunidades iguais. As meninas adolescentes simplesmente não estão entendendo o recado. Relata a revista Toronto Star. Mas que mensagem? Que fumar é um hábito mortal. Um estudo de 1991 revelou que 25% das meninas canadenses entre 15 e 19 anos eram fumantes, em comparação com 19% dos meninos na mesma faixa etária. Mesmo entre os adultos, as mulheres fumantes superam os homens. O uso de tabaco entre as mulheres se tornou uma tragédia de oportunidades iguais, observaram os médicos do programa Canadá Livre do Tabagismo. Por que as adolescentes começam a fumar? Por curiosidade, por influência dos amigos e por rebeldia. Tudo desempenha um papel. Não devemos ignorar, no entanto, que a indústria da publicidade retrata as mulheres fumantes como magras. Sim, muitos fumantes tentam evitar comer demais porque temem que irão engordar se pararem. Tragicamente, estas mulheres podem estar mais preocupadas com a ameaça de ganho de peso do que com a ameaça do câncer. Robert Combs, professor assistente da Universidade de Toronto, resumiu a atitude delas. O câncer de pulmão está a 20 anos de distância. O ganho de peso é imediato.
A indústria do tabaco também tem como alvo as mulheres, vinculando o tabagismo à independência. No entanto, Jean Kilburn, ex-consultor de 2 cirurgiões gerais dos Estados Unidos, afirmou sabiamente que só se pode considerar o cigarro libertador se considerar a morte a liberdade suprema. Terrível, né? Fumar hoje em dia não tá com nada, já era, em moda antiga. Tanto é que esse texto é antigo também. Chegamos ao final da aula de hoje. Então, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para mais vídeos, principalmente no YouTube, no Instagram, tem muita promoção de aula, de escola, novidade, etc e tal. Tchauzinho, até a próxima aula. Bye!